Cálculo do tamanho da amostra, também uma mística que existe. Aqui você já tem que, sabe, tem que ir tateando e usando muito, tem que ser muito prudente, tem que trabalhar com muita parcimônia, você tem que ter informações precisas, tem que ter conteúdos de fato elaborados na sua cabeça para não fazer besteira, porque é muito fácil errar, é muito fácil enganar, é muito fácil ser enganado. E as pessoas cobram demais isso. Ah, fez cálculo também da moto? Ih, da fisioterapia. Eu vou procurar texto para os meus alunos de graduação, que eu tenho que procurar texto em português, alguns, no primeiro e segundo ano. Olha, é difícil, viu? Porque é tudo 20, 14, 16, 25 pessoas. E aí fica difícil, né? Você tomar uma decisão com um texto em língua portuguesa com 20 pessoas. Então, é algo que tinhoso, não é uma coisa simples. E esse cálculo é tinhoso porque você tem vários campos, vários caminhos para você seguir. Esse autor aqui, eu achei um texto de 2019, e ele diz uma assim, ó, as desvantagens de fazer o cálculo do tamanho da amostra para você, de fato, tomar uma decisão. O cálculo do tamanho da amostra, geralmente ou frequentemente, são criticados devido aos autores que podem alterar seus cálculos, o próprio cálculo, até a estimativa que você mais ou menos está afim de encontrar o número que você espera. E é mais ou menos assim que funciona. Se um grupo vier para mim, Jefferson, eu quero estudar Parkinson. Onde você mora? Eu moro numa cidade pequena, tem 50 mil habitantes, e a região aqui não tem muita cidade. Você acha que quantos Parkinson vão ter numa cidade de 50 mil habitantes? É simples. Entendeu? Mas eu tenho que fazer uma cópia da amostra, porque meu editor quer, porque a revista pede, porque o mundo quer, e... Falei, tá bom, mas você tem esse N? Às vezes é preferível você escrever que é uma amostra de conveniência, do que você não vai encontrar. Não existe esse N que você quer. Né? E outra coisa, nós estamos lendo ensaios clínicos, mas todo mundo está lendo ensaio clínico. E aí você precisa, aí que você vai. Fez ensaio clínico, aí você não tem como fugir. Não é de você fazer 20 versus 20. As pessoas fazem, ainda fazem, e ainda não são publicados, principalmente com as revistas predatórias. E essas pessoas que pagam, etc., em revistas ruins, quer saber de disseminar, porque isso é status, isso dá a condição de cientista, de pesquisador, de pessoa séria. Mas às vezes você pode estar, o tiro pode estar saindo pela culatra. Bom, ele continua falando o seguinte, que algumas pessoas calculam o poder do estudo a posteriori, para checar se os estudos foi suficientemente poderoso, para encontrar os efeitos estatisticamente significantes, quando os resultados já estão presentes. E ele diz que, olha, essa abordagem deveria ser evitada. É o fazer o cálculo do tamanho da amostra a posteriori. É um sofrimento, uma sofrência isso aqui. Para que você vai, agora que já está feito, o cálculo do tamanho da amostra tem a ver com poder. E esse power, esse poder, ele tem que fazer algum sentido. Porque aí você não encontra uma diferença estatisticamente significante, aí você não sabe se é porque você não teve poder. Mas eu vou calcular para provar para vocês que teve. Aí começa um ciclo meio... Assume. Melhor assumir. Você assume, ó, é isso. É isso que eu tenho para dar. É isso. Né? Aí você fica... são duas frases que nos acompanham muito na vida de quem escreve, da vida de quem convive com pesquisa, com grupo de pesquisa, com mestrado, com doutorado, ou quem pensa em fazer, com quem lê, com as palestras, entendeu? As pessoas não explicam, né? Mas essas duas problemáticas são bem características.
Aqui são textos de tudo de 2019, de 98, o primeiro, até 2020. As pessoas, se vocês olharem os títulos, né? Inclusive esse aqui, né? O último, olha de 2020. É, o tamanho de amostra importa. Esse é o título do trabalho, né? Então as pessoas têm cálculo para todo tipo de teste estatístico. Olha o penúltimo aqui, para medidas repetidas, para teste diagnóstico, para ensaio clínico. Eu vou mostrar uma fórmula para vocês bem bacana. Vai que alguém de vocês está programando um ensaio clínico, vai sair aqui hoje feliz. Bom, algumas definições básicas. População, o que que é? É um conjunto de elementos que detêm pelo menos uma característica em comum. A gente não usa o termo população, em hipótese alguma. Nós não estamos falando de, em hipótese alguma, não. Na maioria das vezes. A amostra, na verdade, é uma parte retirada da população do estudo, né? Segundo técnica técnica adequada. E a amostragem é a técnica, é o procedimento para obtenção de uma amostra. Então, isso é uma coisa que tem que ficar claro para vocês. Vocês estão trabalhando com a amostra. E vocês querem fazer o cálculo do tamanho da amostra, se vocês quiserem fazer o cálculo, ou alguém fez o cálculo, você está lendo, eu tenho que mostrar para você qual foi a técnica correta. Foi por isso que eu falei para vocês baixarem o GPower, para vocês fazendo a técnica lá, que existem outros softwares, outros sites que se faz isso. Então, o próprio Excel faz isso aí. Então, é a técnica específica. Agora, população é raro você usar. Você não trabalha com tudo. Agora, tem um estudo, que é o estudo de base populacional. Aí você vai precisar da população, do N total. É um dos poucos casos que você usa na cálculo do tamanho da amostra em estudo de base populacional. Bom, quais são os tipos de amostragem? E aí tem que ficar claro, porque as pessoas erram aqui muito, 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 muito. Que é que fazer o cálculo do tamanho da amostra significa que você está fazendo uma amostragem probabilística. É quando todos os elementos de uma população têm a mesma chance, ou seja, a probabilidade, né, de ser selecionado de forma aleatória. É o que a gente faz. Quando a gente faz cálculo do tamanho da amostra, é para isso. Quando a gente não faz cálculo do tamanho da amostra, as pessoas têm que entender que é não probabilística. Que significa o quê? Usada quando não é possível obtenção de uma amostra aleatória. Então, eu vou determinar que minha amostra é de conveniência. Não tem vergonha de fazer isso, não tenha vergonha. É óbvio que o seu resultado ele fica comprometido um pouco, mas se é o que temos para hoje, então, né, não adianta se torturar. E isso me deixa muito, sabe? E, inclusive nos textos eu vejo assim, é, o texto fica assim: nós fizemos cálculo do tamanho da amostra. O cálculo foi esse, para uma amostra não probabilística. As pessoas confundem tudo. Até em pleno 2021, tem texto que as pessoas não sabem o que é a técnica de amostragem probabilística e não probabilística. É uma tristeza as pessoas confundirem com isso. Mas, enfim, a gente tem que aceitar e educar, tentar educar e escrever. Falar assim, olha, não é assim que está escreve. Né? E aí você fica com cara de paisagem quando você olha esses textos, dá uma canseira. Segunda parte, influência do tamanho da amostra, né? Você pode, então, alguns itens assim. Por que que eu faço o cálculo do tamanho da amostra? Porque eu quero melhorar minha precisão. Quanto maior o N, em linhas gerais, mais apto a encontrar pequenas diferenças que possam existir entre os grupos. Tá? Então, primeira coisa é a precisão. Com 20, não sei se você vai ter tanta precisão assim para você encontrar pequenas diferenças. Por isso que quando o N é pequeno, eu já falei no primeiro dia de aula, vai para um teste que não tem distribuição gaussiana. Não fica sofrendo com média. Outra coisa são os erros. Os 5% que pertencem ao alfa e os 20% que pertencem ao beta. Então, esse 5% é erro tipo 1, você já sabe, tem a ver com relação, tem relação com o intervalo de confiança, e 20% tem relação com o teu poder.
Mas como que isso é lido? Eu falo que é 20% erro tipo 2? Não. Poder é 1 menos o beta. 1 menos 20. Então, o poder é 80%. Quando você fala assim, olha, para o cálculo da amostra, foi estipulado o erro tipo 1, 5%, e poder de 80%. Você não vai falar erro tipo 2, de 20%. Quando você falar poder de 80%, eu estou entendendo que é 1 menos beta. 1 menos beta é 1 menos 20, que dá 80%. Dá 80%. Tem que tomar cuidado com esses falsos positivos e falsos negativos. No erro tipo 1, quando é falso positivo, quando os resultados são estatisticamente significantes, quando eles não deveriam ser. E os falsos negativos, que tem a ver com o tamanho da amostra, os resultados são negativos, ou seja, não tem uma diferença, quando eles deveriam ter. Então tem que tomar cuidado com isso. Isso interfere? Interfere muito, porque são parâmetros que são colocados nas fórmulas. Isso foi o que eu acabei de falar. Tá? E eu preciso precisão, erros e parâmetros. Outros parâmetros, como o estudo piloto, o desvio padrão do estudo piloto, a média do estudo piloto. Eu preciso do erro, eu preciso estipular algumas outras coisas para cada fórmula, para cada como você vai imaginar, você vai ter essas três coisas: a precisão, o erro e os parâmetros que vocês vão utilizar para fazer o cálculo do tamanho da amostra. Tá bom? Vamos aqui para a eleição, para vocês entenderem essa segunda parte que eu estou falando aqui para vocês. Essa segunda parte tem a ver para vocês caírem um pouco a ficha da importância de ter um N, do N. Não do mais. Eu sei que do mais aumenta a minha precisão, aumenta o meu poder. Mas como mais? Se eu preciso só de 500 pessoas, por que eu vou fazer um estudo com 5.000? Isso é ético? Não, mas com 5.000 é melhor que 500. Não. Se calcular o tamanho da amostra te dá um poder de 80%, antes disso, quero falar uma coisa aqui. Se eu estou com o tamanho da amostra, se tem 80%, Jefferson, sabe o que é? Que eu quero testar uma vacina. Vacina. Os limites de erro são 5% e poder de 80%, que dá um beta de 20%. Você quer testar uma vacina que as pessoas não morram? Que cura uma doença. Você, pesquisador de uma indústria farmacêutica, você vai estipular o limite de erro, 5% e poder de 80%? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque ele tem que diminuir o intervalo de confiança. A verdade tem 5 está muito grande. Tá grande. Muito grande, não está grande. Então você tem que colocar 2%, 1% de erro. Você tem que diminuir. Lembra no primeiro dia de aula? O que o cara fez lá, minha crítica? O cara foi lá e meteu 10%. Ele aumentou. A verdade pode ser, pode não ser. Pode ser uma palhaçada. Né? Joga fora, não serve para nada. Agora, se eu quero reduzir, salvar vidas, eu não posso trabalhar com erro de 5%. Eu tenho que diminuir com o meu erro para 1%. Então, eu vou estipular 1%. O meu cálculo da amostra não vai dar mais 500. Quanto mais eu diminuo o alfa, ou aumente o intervalo de confiança, que é a mesma coisa, o meu vai aumentando, exponencialmente quase. Eu vou trabalhar com. Então, tá bom, vou trabalhar com alfa de 1% para testar uma vacina no ensaio clínico. E o poder teu? Vou trabalhar com 80%, com limite. Não. Você tem que encontrar pequenas diferenças. E pequenas diferenças, você não pode trabalhar com 80%. O que eu tenho que fazer então? O beta tem que ir para quanto? Tem que descer para 10, para 5. Porque se desce para 10, o seu poder vai para 90. Se desce para 5, o seu poder vai para 95. Se eu sou o pesquisador que estou fazendo um cálculo estatístico, cálculo tamanho da amostra, para a vacina X, para curar a doença Y, no mínimo, é alfa de 1% e poder de 95%. Para começar a brincadeira. Quantos que precisam? 20.000. Dane-se. É para salvar o mundo? Eu preciso de fazer uma pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, com a Coronavac foram 13.000 no Brasil.
13 mil pessoas. 6.500 recebeu vacina, 6.500 recebeu placebo. 13 mil pessoas. Vocês acham que pelo Brasil, distribuído pelo Brasil, né, sendo representados pelos estados, tem que ter isso. Poder, erro, o alfa de 1% e um beta de 95%. At least. No mínimo. No mínimo. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. Para você encontrar o quê? Que a vacina reduz morte em 5% das pessoas. 10%. Porque se fosse 5%, se fosse 10% de redução, eu já estaria ganhando, porque ainda vale a pena tomar vacina. Vamos continuar aqui. Vamos pensar na eleição. Eu tenho uma tabela de 2x2, e 2x2 eu vou falar sábado. Isso trabalha com variáveis categóricas, vão acostumando com esse termo, variável, tabela de contingência. E eu tenho homens e mulheres. Eu quero saber se é uma associação. Se homem vota mais em A ou em B, ou se mulher vota em A ou em B. Eu tenho um N de 100. Aí eu tenho aqui 19 homens, 27 mulheres, 28 homens e 26 mulheres que votam no B, que votam no A. Total 100. Aí eu faço um cálculo estatístico, que chama-se Q quadrado, com correção de Yates. Essa correção deu 0,72. O P aqui deu 0,39. Não há associação. Eu não posso dizer que mulheres ou homens votam em A ou B. Tenho 100 pessoas só. Guardem esses números aqui: 40%, 50%, 59%, 49%. Guarde esse percentual na linha. Vamos subir o nosso N para 400. 400, eu tenho lá 84 homens, 104 mulheres que votam em A. Parece que mulher vota mais em A. E parece que homens votam mais em B. Muito bem. Olha só quanto que deu o P. 0,21. Não tem diferença nenhuma. Eu não posso dizer que tem associação de gênero, de sexo, para a escolha de candidato A ou candidato B, porque eu tenho 400 pessoas. E olha só, 43, 50, 56 e 49%. É o mesmo valor que isso aqui, 40, 50, 59. Tá uma distribuição igualzinha. Quer dizer, muito próxima, muito parecida. Aí eu vou para 1.600 pessoas. 1.600 pessoas. Eu tenho 342. Parece que mulher gosta mais de candidato A e parece que homem gosta mais de candidato B. Olha só o percentual. 42, 52, 57, 57. Ou seja, muito parecido esse percentual. Cada casela lá, do de 100 e de 400, certo? Olha aqui quanto é que deu a significância estatística. P menor que 0,001. Ou seja, isso é precisão. Isso é poder. Porque você aumentou o teu N e você, de fato, achou uma diferença estatisticamente significante. Mesmo que o percentual de homem que vota em A e homem que vote B, mulher que vote A e mulher que vote B sejam iguais para 100, 400 e 1.600 pessoas. Então, quanto mais você se apossar desse conteúdo, menos as pessoas vão falar besteira e mais você vai levantar a mão e falar assim, olha, você está falando besteira. Você está falando besteira. Eu não estou convencido disso. Tá bom? Então, é só para um segundo momento da aula, da parte de cálculo humano, para vocês verem se vocês, de fato, compreendem a importância do N. Mas ele tem que ter um N adequado e não ficar fazendo testes, né? Você tem que fazer esse cálculo previamente, antes de começar, de preferência. E é muito guru, muito influencer, muito mídia social falando besteira todo dia, toda hora. E as pessoas seguindo. Ai, porque o guru. Então, a minha sugestão para vocês, assim, assumam esse conteúdo, tomem esse conteúdo para vocês e aumentem a vigilância epistêmica, da epistemologia e da vigilância epidemiológica. Vocês têm que tomar conta disso, para não deixar que as pessoas vomitem informações sobre ciência sem, de fato, explicar do jeito que ela é. Cálculo do tamanho da amostra é uma das coisas que as pessoas vomitam e deitam e rolam. Se você não sabe, você é ludibriado facilmente. Esse é o G-Power que eu falei para vocês. Esse aqui é o endereço do G-Power. Pode apontar para esse QR Code
que vai chegar nesse 3.1.9.7. Deixem baixadinhos, que a gente tiver um tempinho, eu dou uns exemplos para vocês bacana, que eu acho que é um software que dá para resolver grande parte dos problemas. Não todos, mas grande parte dos problemas. Agora, em dia 17 de março de 2020, foi o último que ele soltou, a última atualização. Vou dar exemplos para vocês, uma de doutorado, Josilane, minha aluna querida, que hoje está em Campo Grande. E ela é professora lá na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na medicina. E ela, no doutorado dela, ela fez a avaliação das propriedades e medidas da versão brasileira do Lobax, que é o paciente com dor lombar crônica, né? A autoeficácia do paciente com dor lombar crônica. E vamos para o cálculo do tamanho da amostra, e usar uma análise fatorial. Análise fatorial é um conteúdo de estatística avançada, que tem, como eu sei que a análise fatorial é baseada no Q², lá no GPower tem uma opção de família que é chamada de Goodness of Fit, ou bondade de ajuste, por meio, né, desse programa. Então, eu fui lá nessa família de testes, e aí levei em consideração o tamanho de efeito, eu já sei o que é tamanho de efeito, eu coloquei para vocês, levei com 0,4. A margem de erro considerada aceitável de 5%, que foi o alfa, e um poder de 80%. É um menos beta, que foi educacional. E 3 graus de liberdade, porque a gente tinha 4 fatores, a gente encontrou 4 fatores lá. Então, eu coloquei 3 fatores, né? 3, 4 menos 1, coloquei 3 graus de liberdade. E pedi para fazer o cálculo. E aí foi dito sim, que o necessário para avaliar as propriedades de medidas e aplicação da análise fatorial confirmatória foi de 69 pacientes, conforme anexo. Então, eu pedi para colocar desse cálculo na tese de doutorado dela. E aqui é uma figura que sai, então aqui embaixo no X é o poder, 1 menos beta, você já sabe, 100 menos 20%, que é o teto, 20%, com o total da amostra. Então tem um power de 80 com um N de 69. Então fica bem legal essa curva aqui. Aqui estão os estimativos que eu acabei de ler para vocês, estão aqui em cima, tá? E ele é uma coisinha bacana. E aí foi publicado o ano passado, levou um tempo, levou muito pau, é muita explicação, e ela é detalhista, é uma professora de estatística de mão cheia, e aí a gente foi indo, até chegar e encaixar, achar nosso sapato, nosso chinelo aqui, que foi na PLOS um ano, tá bom? Qual que é o tamanho da amostra? É bem legal, assim. Mas agora eu vou mostrar um ensaio clínico, que as pessoas despejam em todos os lugares, despejam. Isso é clínico, não sei o quê. Tem que ser melhor evidência. Melhor prova, é isso. Tá. Para isso de tratamento, né? Se não for para isso de tratamento, não é a melhor prova. Então, tá, é equívoco total. Tem essa fórmula que você faz na mão, vocês vão fazer na mão. Que é uma fórmula que a gente gosta de usar bastante aqui no laboratório, que é do POCOC. Tá? O N para cada grupo é assim, o percentual de eventos vezes do grupo controle, 100 menos o percentual, mais o percentual do grupo experimental da proposta, vezes 100 menos P2, dividido por um menos o outro, que pode dar negativo, mas ele leva ao quadrado, vai ficar positivo, vezes um fator AB. Jefferson, isso aí eu estou lendo, mas está meio obscuro para mim. Vamos lá imaginar no ensaio clínico que o tratamento A é padrão. O tratamento A, você já sabe, melhora 20%. Todo mundo já sabe. Fez tratamento A, que é grupo controle, que é padrão, melhora 20% determinado desfecho. O que você quer da vida? Eu quero propor um ou outro tratamento que é novo, é inovador, não foi testado, e que eu acho que vai dar mais que 20% de melhora na variável X. Quanto é que você acha que vai melhorar? 35%. 35%. Essas diferenças são 15%. Tá? Então, se vocês pegarem o lápis, pegarem o papel, que deve estar aí do lado de vocês vão fazer o seguinte. Se não tiver, pega a calculadora aí.
20 vezes 100 menos 20. Então, 20 vezes 80, né? 1.600, mais 35 vezes 65. 100 menos 35. Então, é 1.600 mais 35 versus 65. 1.600 mais 2.275. Quanto que é 1.600 mais 2.275? Sim. 3.875. Dividido, são 15 ao quadrado. 225. 17,22 vezes o fator alfa-beta. O fator alfa-beta não está aqui. Nós já temos dado da primeira parte da fórmula, que é 17,2. Tá? Vamos para a tabela, que é o fator alfa e beta. Vamos lá, vocês são inteligentes. Eu falei que o limite do alfa é de 5%. Qual é a linha que vocês não vão ler? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Primeiro. A primeira. A primeira. Porque você não vai colocar alfa de 10. Nunca. Então esquece essa primeira linha. Qual é a coluna que vocês não usariam? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Quarto. A última. 50%. Lembra que o limite é 20%. Então, se você colocar a primeira, é aquele caso de 95% de power. Poder 1 menos beta. 100 menos 5, 95 de poder. 100 menos 10, 90% de poder. 100 menos 20, 80% de poder. 100 menos 50, 50% de poder. Aí você, né? Entendeu? Então, eu não uso a primeira linha e eu não uso a última coluna. Achem para mim qual é 17 versus o quê no limite que eu estou ensinando para vocês de 5% e de 20%. Qual é o número que vai ser multiplicado aí? 7,9. 7,9. Por quê? Alfa de 5% e beta de 20%. Então, por favor, 17,2 vezes 7,9. Qual que é o N? Você precisa de 272 pacientes no total. 136 por grupo. Óbvio que estipular o percentual de melhora, você tem que saber o teu desfecho. O desfecho da fisioterapia é função, força, capacidade respiratória, etc. e tal. Eu tenho que saber, óbvio que eu tenho que saber o percentual de eventos no grupo controle, aí talvez pode ser arbitrário, talvez você tenha um estudo piloto, talvez você tenha referências de estudos bons. O P2 é o percentual de eventos no grupo experimental, né? Então, é aqui eu chamei o exercício 1 de água, ou solo ou água, e a combinação dos dois, e o grupo 2 eu falei, ó, exercício na água. Então, eu tenho que saber, né, de fato, o que o mundo está dizendo sobre o que é padrão de tratamento, padrão para o tratamento das pessoas que têm distúrbio alimentar, qual é o padrão, qual é o melhor estudo que diz sobre redução de peso, atividade física, e para você diminuir, sair de uma obesidade mórbida e cair. Qual é o estudo que fala sobre a função pulmonar do paciente com COVID? Né? O que diz? Qual é o melhor tratamento? Então, você tem que saber o que é controle. E aí, saber que no controle você tem esse padrão, o percentual do melhor desfecho é tanto. Então, você tem que discutir, você tem que ser colocado na mesa e discutido por mais pessoas. Sozinho, uma mente não consegue pensar nisso. É muita gente a ligar para um, a pedir conselho para outro, a ler o texto de um, para você chegar, de fato, no que é o desfecho, qual é a variável que te interessa e qual é o percentual disso aí. Fiquem desanimados, não, e o cálculo tamanho da amostra que você tem que ter muita firmeza para saber explicar todos os seus parâmetros, tudo, tudo, tudo. Qual é o software que você vai usar, se você vai usar a fórmula. Então, é algo que você precisa, de fato, pensar e não deixar que as pessoas te enganem. Tem outros exemplos de fórmulas aqui, que dá para você construir no Excel também, uma fórmula para estudo transversal, por exemplo, a proporção. Tem aqui, né? Você precisa de uma proporção esperada em estudo de prevalência.
no estudo transversal, você precisa do Z, você sabe que o seu Z-score é 1,96 e você sabe que a magia aceitável é de 5%. Então, e aí você coloca lá o N total, meio Z, metade de Z ao quadrado, vezes a prevalência que você espera, hipertensão arterial, por exemplo, no estudo transversal. Quanto que é a hipertensão arterial em jovens de 18 a 28 anos, por exemplo? Menos 1 menos essa proporção dividido pelo erro ao quadrado. Então, no estudo transversal fica bacana. Então, também é dependente do tipo de estudo que você pretende fazer. No estudo transversal, quando você não quer usar frequência, variável categórica, você quer usar uma variável numérica. Então, é o alfa pela metade, né, ao quadrado. Aí você precisa de um desvio padrão esperado. Aí você tem que ter um piloto ou alguém que tenha estudado alguma coisa. Dividido pelo erro ao quadrado. Também é possível você calcular para o estudo transversal. Isso aqui é legal. Isso aqui é para um estudo de base populacional. Uma vez uma enfermeira chegou para mim e falou assim, olha, Jefferson, eu queria estudar todos os auxiliares de enfermagem do HU. Era uma professora de doutorado. Aí o cálculo do tamanho da amostra, disse, olha, nós registramos lá no RH aqui do HU que tinham aproximadamente 820 auxiliares de enfermagem. Ou auxiliar ou técnico de enfermagem, ou era outro. Aí o que eu fiz? Peguei essa fórmula aqui do pessoal de Florianópolis e coloquei assim, ó, N0 é igual a 1 dividido pelo erro ao quadrado. Eu preciso primeiro achar esse N0. Aí eu ia colocar ali 800, N é igual a 820 vezes versus 1 dividido por 5% ao quadrado, dividido pelo N. Esse N está maiúsculo porque esse N é a população. 820 é a população de auxiliares de enfermagem do hospital universitário. É o N total. Eu quero uma amostra de lá. Não vou trabalhar com 820. Então, 820 mais o N0 calculado ali em cima. Chegamos a 275, 280 pessoas para se trabalhar. Então, foi o que ela fez. Ela passou o questionário, eu acho que de qualidade de vida, RUCOL, em 275 pessoas. E nós trabalhamos com isso aí. Então, esse é um cálculo tamanho da amostra que é para estudo de base populacional. Para finalizar, não finalizar, porque tem alguns sites para vocês que estão funcionando para fazer cálculo tamanho da amostra. O próprio SPSS faz cálculo tamanho da amostra, o próprio Medcalc faz cálculo tamanho da amostra, o Excel faz cálculo tamanho da amostra, o GPower, gratuito, que eu tenho usado com uma certa frequência. E esses sites também fazem online. Olha o que eu fiz, eu quero que vocês façam, para vocês que estão me acompanham na quinta-feira. Então, o cálculo está aqui, a fórmula está aqui. Lembra que é a proporção do grupo controle, 100 menos a proporção do grupo controle, que você estipulou. Cuidado para não ser tão arbitrário assim, para estipular. E a proporção do grupo experimental, que você espera acontecer, 100 menos P2 vezes a força de A versus B. E P1 menos P2 ao quadrado, tá? Então, eu não lembro muito o valor, mas eu falei assim, olha, o controle vai melhorar 20%, melhora 20% já, a literatura já diz, eu fiz um piloto, alguma coisa. E eu estou com uma proposta aqui que as pessoas melhorem 15% a mais, ou seja, as pessoas vão melhorar 30%, 35%, vai para 35%. Quando você coloca aqui a proporção 20 e 35, você vai ter lá 136 pessoas, se você usar o poder de 80, que é o 7,9, multiplicado por 7,9 aqui. E 180 pessoas por grupo, se você colocar o poder de 90, aqui. Aí é 10,5. Vocês lembram qual é o valor máximo que aparecia lá? 17 ponto alguma coisa. Se você colocasse o poder de 95 e o alfa de 1%. Aqui, esses valores, eu estou usando alfa de 5%.
A diferença é que eu fiz a brincadeira aqui, deixei pronto para vocês. Então, você só tem que digitar aqui, mais nada. O resto sai automaticamente, tá? Nessa formulinha aqui. Compreenderam isso? Espero que sim. A proporção é assim, ó. Imagina que vamos fazer um estudo sobre hipertensão arterial. E aí eu vou perguntar, você quer fazer um estudo transversal? A prevalência de doenças de hipertensos na sua cidade, ou qualquer coisa parecida assim? Então, tá bom. Então, vamos colocar o erro. Ó, pode ver que o erro aqui ao quadrado já deixa automático aqui, 0,5, que é o ponto de corte. O Z, metade de Z é 0,96 ao quadrado. E o P é a proporção da doença que você quer estimar a prevalência. Ou um estudo transversal em biomecânica, ou um estudo transversal em qualquer outra área, fisiologia, sei lá. Não sei se fisiologia vai usar aqui, mas se você quer estimar a prevalência de uma determinada doença, de determinada função, você vai vir aqui. Olha só que interessante. Então, isso aqui eu deixei pronto para vocês. O que você tem que mudar? Se a sua prevalência de fácil de 20%. Vamos supor que a prevalência de 20%, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui 0,04. Olha para quanto que vai ter o N? 92. Agora eu vou colocar 0,03. Olha para quanto vai ser o seu N. Vai para 163. Você diminuindo o alfa, que é a lógica, e não aumentar o alfa, né? Olha o que acontece. Vai subindo. Você aumenta o sarrafo, que é diminuir o alfa, você vai ter um maior. Olha quanto é que dá 0,01. Com a mesma prevalência de 20%, tá? 1.474. Então, isso é precisão do que eu falei na aula passada. Isso aqui é precisão, tá? Jefferson, eu acho que a prevalência é 0,12. Então, 0,12, você vem para cá, e aí você vai ter, né, o teu N. Então, e assim por diante. Você vai mudando, você vai modificando aqui, vai saindo um N automático. Aqui, a fórmula está aqui também, se eu não me engano, é uma fórmula do próprio Pocock. O do estudo de base populacional, que está na terceira aba, você tem isso aqui, ó. O N0 já está calculado para você. O erro eu deixei 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. E aí você só precisa dizer a tua população. Lembra que o exemplo que eu dei aqui foi que a enfermeira chegou para mim e falou assim, olha, eu quero fazer um estudo com todos os técnicos de enfermagem, todos os auxiliares de enfermagem, que dão aproximadamente 830. Assim, tá bom. Eu vim aqui, digitei 830. 830. Eu já tenho os outros parâmetros da fórmula, que a fórmula está do lado direito aqui, e deram 270 pacientes. Jefferson, eu quero o erro 4% de erro. 4% de erro, não tem problema. Você tem 356. Mas eu quero o erro de 3. Erro de 3, não tem problema. Você vai para 475 de 830. Não, quero subir o sarrafo, eu acho que o meu estudo vale a pena. Então, você tem 830 da sua população, então você vai ter 623 pessoas que você tem que avaliar. Não, mas eu quero o 001. O 001, não tem problema. Está aqui o 001. 766 pessoas de 830. Eu quero o 001. Não tem problema. Olha que legal. 830, você vai ter que avaliar todo mundo. Se você quer reduzir o seu erro, seu alfa, para 0,001, ou seja, 0,1% ou 10%, 0,1%, desculpa, então você vai ter menos, né? Até você vai ter que avaliar todo mundo. Tá? Então não dá para eu tirar uma amostra da sua população de enfermeiros do hospital universitário. Tá? Então, Jefferson, eu quero ficar no básico, eu quero esse erro aqui, 5%, tá ótimo. Beleza. Coloca o teu N grande aí, maior, quantas pessoas participaram, que estão inscritas, matriculadas, trabalham. Esse é a sua amostra, e aí você trabalha nessa maneira aqui. Tudo bem?
G-Power, a carinha do G-Power é assim, eu não consigo nem maximizar, inclusive. Não consigo deixar nada por trás da tela, assim. Ele é petitico, assim. Então, não dá para maximizar. Primeira coisa que vocês têm que fazer, com o G-Power, a ideia é outra, é uma outra mentalidade. Mas eu falei que tem várias interfaces para você ir para lá e para cá. Uma outra possibilidade. Qual é? Você tem que saber qual é o seu teste. Sua pergunta e qual é o seu teste carro-chefe, seu teste principal. Você clica aqui, Jefferson, eu vou trabalhar com exato de Fischer. É o que quadrado, só que tem que ter uma correção, chama exato de Fischer. Eu vou usar o teste F, é a nova. Meu carro-chefe é a nova, beleza. O meu carro-chefe é teste T, beleza. O meu teste de carro-chefe é a distribuição do que quadrado, beleza. Jefferson, minha distribuição aqui é do Z-score, beleza. Você vai ter que achar. Primeira coisa que você fazer é isso. Você não pode falar que o seu carro-chefe é a nova e aí vir fazer cálculo do tamanho da amostra para que quadrado. Aí você está fazendo uma besteira. Então, primeira coisa, decida qual é o seu principal teste. Primeira coisa que tem que fazer. O que de fato tem ligação com a sua pergunta de estudo, com o teu tipo de estudo. Jefferson, meu teste é o teste T. Tá bom, vou tentar lembrar um que eu fiz recentemente para um amigo, um ex-orientado, que é professor na Bahia, e ele tem um grupo com um transversal, com um osteoartrite do joelho e um grupo de controle. E ele não estava preocupado muito com esse desequilíbrio. Tem mais, eu acho que, controle, eu tenho mais paciente com osteoartrite de joelho para fazer uma avaliação de qualidade de vida, por exemplo. Então, vou ver se eu lembro aqui. Segunda coisa que eu tenho que... Primeiro, eu determino a distribuição do teste, e eu já falei, estou falando desde a primeira aula sobre distribuição. E aqui eu vou escolher. São dois grupos independentes, né? São dois grupos. A diferença entre dois grupos independentes é isso aqui? É isso aqui. Jefferson, eu vou trabalhar com o Coxon, é aqui. Eu vou trabalhar com o Menuitney, é aqui. Eu vou trabalhar com um teste genérico do T, é aqui. Eu lembro que eu falei para ele eram dois grupos independentes. Então, eu coloquei aqui, dois grupos independentes. Teste T, dois grupos independentes. E aí, o tipo de análise é a priori, antecipadamente. Eu vou fazer esse cálculo para você fazer o estudo. Tem gente que faz o contrário, faz o estudo, depois faz o cálculo, para ver poder, para ver alguma coisa. Eu acho uma loucura. Mas, às vezes, é preciso, porque, às vezes, o revisor pede isso para você, e aí você tem que calcular a posteriori. Então, vai ser a priori. Mas tem aqui outras possibilidades. Eu tenho pós-rock, eu tenho de critério, eu tenho de compromisso, sei lá, essas coisas aqui. Mas, se você está calculando antes, fica aqui no a priori, que não tem problema. Então, três coisas, galerinha: distribuição, o tipo de teste e a priori. Primeira coisa no G-Power tem que fazer isso. Bom, o teste T, são duas caudas. E aí, entenda uma coisa. Para cada opção que você vai pedir aqui, ele vai te dar os inputs ou as informações que você tem que colocar. Cada um é diferente. Então, não dá para decorar. Não dá, eu só consigo te ajudar se você seguir essa linha. Qual é a sua pergunta? Qual é o seu teste principal? Aí eu começo a te ajudar, entendeu? Porque cada item aqui de parâmetros tem um jeito. Nesse exemplo, que eu ajudei recentemente o meu ex-aluno e professor lá na Bahia, foi aqui, teste T, diferença entre dois grupos e a priori. 2. O tamanho de efeito, eu falei, quanto menor, vai ser maior sua amostra. Quanto maior, vai ser menor sua amostra, que é o efeito contrário. E faz algum sentido. Eu vou deixar esse default dele, que é de 0,5. Tá? O erro eu vou deixar de 5%, a não ser que você queira colocar 4, 3, 2, que nem eu fiz lá no Excel aqui para vocês. O erro, ele também tem um default que ele já mete para 95. Não,
você vai lá e corrige, eu só quero 80. Eu fisioterapeuta, eu professor de educação física, eu psicólogo, não, vou trabalhar com 80, não estou decidindo muita coisa, assim, eu quero fazer minhas coisas elementares aqui que eu faço na universidade, na minha clínica, que eu leio e tal. A única diferença que eu mudei aqui para ele foi esse cálculo aqui, ó. Porque eu lembro que ele tinha 2:1. Então, a razão de alocação seria cada duas pessoas aqui no grupo controle, uma no experimento, que era o de osteoartrite. E eu troquei por 2, se eu não me engano, se eu estou lembrando bem. Pronto, dei os parâmetros. Mas eu dei um exemplo para vocês. Tem uma pergunta, o tipo de estudo e o teste principal, tá? E vamos calcular aqui. Vamos não, ele calcula. Olha só que interessante. Ele dá alguns valores e ele está dizendo assim, olha, no grupo 1, o grupo de osteoartrite, eu preciso de 48 pessoas. No grupo 2, o grupo controle, eu preciso de 96. No total, eu preciso de 144. Você fazendo isso com esses parâmetros, você vai ter um power de 80%. Olha que coisa legal. Ah, Jefferson, eu preciso colocar grau de liberdade, o valor do teste T? Lógico que não. E o parâmetro, esse parâmetro, muito menos. Agora, o que eu estou orientando os meus alunos, quando eu faço, eles vão defender a dissertação deles, ou a tese, que eles coloquem esse plot XY, que eu vou clicar aqui agora. Na hora que eu clico, olha que coisa legal. Draw plot. E eu mostrei para vocês da tese da minha aluna quinta-feira. Olha que legal. Então, eu tenho assim, ó, o poder de 80, eu tenho aqui 140 e poucas pessoas. O poder de 80. Se você me apresentar uma figura dessa, eu sei ler. Então, está escrito, eu tenho o total em função do poder. Então, diante do teu poder, 80%, você está com 144 pessoas. Acabou. Essa figura me diz muita coisa. Aqui em cima estão os parâmetros para esse exemplo. Para cada um vai ter um exemplo. Para cada pessoa aqui vai ter um exemplo. Para cada tipo de estudo vai ter um exemplo. Foi tudo que eu coloquei lá. Vamos manipular isso aqui. Ah, Jefferson, não gostei não. Vamos colocar um effect size de 2. Tá bom. Effect size de 2, vamos calcular. Olha lá quanto é que foi. Tamanho da amostra no grupo 1, 295, e no grupo controle, 591. Ah, Jefferson, eu não tenho fôlego para isso. Ah, não tem? Tá bom. E nem para o outro. Vamos colocar um tamanho de efeito de 0,8. 0,8, nessas mesmas condições. Vamos calcular. Olha lá quanto é que foi. Foi para 19. Ah, isso eu quero. Tá vendo? Eu manipulei. Você está satisfeito com isso? A crítica do primeiro slide que eu coloquei na quinta-feira é sobre isso. Que você, às vezes, não consegue discutir. Por que você colocou 0,8? As pessoas estão preocupadas, os revisores. Você fez o calculamento da amostra. Se você não fez, eu vou matar você. Eu vou te dar pau, vou reprovar. Aí você faz. Aí a pessoa não sabe perguntar. Porque se você fez, eu tenho que perguntar. Por que você usou 0,8? Ah, foi de um estudo, foi do piloto, foi do não sei o quê, foi arbitrário. Confessa, só foi arbitrário. É melhor você confessar. Foi arbitrário. Eu não achei nenhuma referência, então eu achei arbitrário. Olha só quanto que foi, 19 com 39. Total 58.